Oi pessoal, meu nome é Nathalie. Muitos de vocês já me conhecem lá do grupo do WhatsApp Brazilian Nurse USA. E resolvi fazer esse vídeo a pedido do Jean, porque muitos de vocês lá no grupo queriam saber dicas de entrevista, queriam saber o que os sponsors perguntam, como procurar sponsor, como é que eu cheguei até o meu sponsor. E então acho mais fácil fazer esse vídeo e dar dica para vocês. Só um pouquinho de background, para vocês até entenderem depois, né, o porquê das escolhas que eu fiz de agência e etc. Eu sou formada pelo Einstein em São Paulo, me formei em 2009 e desde 2012 eu tô atuando como enfermeira aqui em Sydney, na Austrália. Eu trabalho há quase 10 anos no mesmo lugar, desde que eu cheguei. By the way, eu fui sponsorizada por esse lugar que eu trabalho até hoje. E hoje em dia eu atuo, quer dizer, desde 2017 eu atuo como Clinical Nurse Specialist em Oncology Infusion. Então, oncologia é a minha área e foi no que eu foquei na busca de empregos. Então, assim, não vou falar do processo, porque eu acho que muitas pessoas já fizeram vídeos falando de processo e etc. Vou focar mais na questão das agências e das dicas de entrevista, que pra mim foi na hora da entrevista, na hora de que as agências começaram a me procurar, foi o que eu mais tinha dúvida. O que eles vão me perguntar? Porque, como eu falei pra vocês, eu tô aqui há quase 10 anos e no mesmo emprego. Então, assim, eu nunca mais fiz entrevista de emprego. Pra falar que eu fiz duas ao longo desses 10 anos, por curiosidade. E então, assim, eu tava muito rusty, sem saber o que iam me perguntar, sem saber o que vão me perguntar nessa entrevista. Então, assim, foi a minha maior dúvida. Eu tinha um pouco de vergonha de perguntar lá no grupo, porque eu não queria me expor, que eu ia fazer entrevista e etc. Então, foi uma coisa que, assim, eu falei com as minhas amigas, que já tinham feito entrevista, mas foi a minha maior dúvida e por isso que eu tô aqui. É o maior prazer do mundo dividir isso com vocês. Então, assim, eu passei no NCLEX, aliás, eu fiz o meu NCLEX no fim de outubro e no comecinho de novembro, quando saiu o meu Quick Result, que eu tinha passado, foi quando eu comecei a procurar os sponsors. Eu usei a lista de agências que tem no site do Brazilian Nurse USA, que são as mesmas que muitas pessoas colocam lá no grupo, que eles já tinham aplicado, contactei agências que as minhas amigas tinham contactado também, as minhas amigas do grupo, enfim, mas também fui além. Sei que não é uma coisa comum, mas eu também apliquei para os hospitais diretamente, porque tem alguns hospitais que eles falam que eles dão visa para nurses, apesar de que eles falam non-immigrant visas, ou seja, eu acho que seria só um visto de trabalho temporário. Eu sou cidadã australiana, então eu descobri através de uma agência que, por eu ser cidadã australiana, eu poderia aplicar por um visto de trabalho lá nos Estados Unidos, mas não é um green card, seria só um visto de trabalho. Então também não era meu objetivo é um green card, como a maioria de vocês. Então eu falei assim, bom, desencana, mas eu mesmo assim apliquei para algumas vagas em hospitais de ponta que trabalham com oncologia. Fui contactada por esses hospitais, depois eu conto também, mas enfim, eu foquei bastante nas agências. Então assim, mais ou menos eu tô aqui com umas colinhas, tá? Eu apliquei pra aproximadamente, bom, eu apliquei pra 17 lugares diferentes, tá? Entre agências e hospitais diretamente, porque eram hospitais que eu já conhecia, que eu sabia que eram grandes centros de oncologia nos Estados Unidos. E aí eu comecei a aplicar. O que eu achei que fez diferença das agências me contactarem foi o seguinte: alguns lugares que eu aplicava, principalmente os hospitais diretamente, eles perguntavam, pediam a minha licença e eu explicava, não, acabei de passar no NCLEX, não tenho licença. 10 dias mais ou menos depois que eu passei no NCLEX, o board, eu fiz pelo board de Nova York, o board de Nova York released my license, e aí eu comecei a colocar a minha licença nas minhas aplicações. Eu particularmente achei que isso fez uma diferença, assim, deu tipo um up lá, porque foi quando as agências começaram a me contratar mais, porque eu acho que eles viam que eu já tinha uma licença. Mas enfim, não acho que isso faz diferença, mas pra mim, pelo menos, fez, porque eu achei que depois disso foi quando eu comecei a ter mais e-mails. Bom, a questão eu acho que a dúvida de muitas pessoas é
sobre a entrevista com a agência e a entrevista com o hospital Direct Hire. Então, assim, toda vez que você aplica para uma agência, tem o que eles chamam de pre-screening interview. Então, eles vão lá, eles ligam pra você, é uma ligação, não é uma video call, então é uma ligação que a agência faz pra você, porque eles querem fazer o que o nome já diz, um pre-screen. Eles querem saber qual é a sua experiência, quanto tempo você tá na área, e o mais importante, digamos assim, o mais importante é porque todos vão perguntar, você trabalha em acute care, com um hospital com mais de 100 leitos, desculpa, gente, com um hospital com mais de 100 leitos, e isso, na verdade, não era a minha realidade, tá? Eu não trabalho aqui, eu não trabalho em hospital. Aliás, eu trabalho dentro de um hospital, mais para o Infusion Center e Chemotherapy Clinic do hospital. Então, eu sempre, quando eles me ligavam, deixavam bem claro, eu falava, olha, a minha experiência, tô fora dos wards já há muito tempo, mas eu ainda faço, teoricamente, bedside nurse, porque eu cuido do paciente, né? A gente, na área, por exemplo, que eu trabalho, a gente não trabalha com LPN, a gente não trabalha com CNAs, somos só nós, RNs e CNSs, né? Clinical Nurse Specialists. Então, sempre deixava claro isso pra eles, né? Que eu tava dentro do hospital, mas eu não estava dentro do andar. Enfim, eu falei com algumas agências diferentes, o pre-screening era sempre bem tranquilo, porque sempre eram perguntas assim, como todas, né, entrevistas, tell me about yourself, tell me about your experience, queriam saber dessa questão dos 100 leitos e da experiência hospitalar e etc, onde você estudou, fez o NCLEX, fez o IELTS, já passou, tem licença, tem Social Security, enfim, eles querem saber isso. Então essa pre-screening foi bem tranquila. Era sempre bem tranquila, e até porque é telefone, então até pra quem estiver nervoso dá pra fazer umas colinhas e ler. Agora, no meu caso, bom, o que aconteceu foi que uma amiga minha me mandou uma vaga que me interessou bastante, de uma agência que eu ainda estava pra fazer o pre-screening. Então, eu já tinha um pre-screening marcado, mas eu vi que iria ter entrevista para um hospital na qual tinha vaga em oncologia, e eu tinha interesse neste hospital, nesta cidade, e ia fazer o pre-screening com a agência. Então, eu escrevi para a recrutadora que ia me entrevistar e simplesmente eu falei, olha, você não me conhece ainda, a gente tem um pre-screening marcado pro dia que seria a entrevista do hospital. Falei, olha, a gente tem uma entrevista marcada para esse dia, mas assim, eu tô interessada nessa vaga, esse é meu currículo, eu tenho todos os requirements para essa vaga, você me colocaria para entrevista? Então, assim, cut long story short, no fim, ela me colocou para essa entrevista com o hospital, e ela falou, mas eu preciso falar com você antes, eu preciso fazer um pre-screening antes. Então, foi novamente, né? Ela queria saber, perguntou de visto, né? Perguntou novamente do visto da Austrália. Você tem interesse em visto de trabalho ou green card? Não green card, claro. E, enfim, fez aquelas perguntas de pre-screening mesmo. Então, como eu falei, só relembrando, falar da sua experiência e a questão burocrática, né? Já passou no NCLEX, já passou no IELTS, já pediu visa screen, então essas coisas. E aí ela me mandou para a entrevista do hospital. O que eu achei legal dessa agência, tá? A Connect, foi a agência com quem eu fechei. O que eu achei legal dessa agência é porque antes da entrevista com o hospital, né? Entrevista com o Direct Hire do hospital, eles mandaram um guia. Eu não sei se todas as agências fazem assim, tá? Eu fiz várias pre-screening calls com agências, mas entrevista de Direct Hire, essa foi a primeira e única que eu fiz. Então, eles mandaram uma lista de coisas que a gente deveria estudar, preparar, e pediram várias vezes. Pesquisem o hospital, pesquisem a cidade, tenham perguntas prontas para o recrutador, né? Para a pessoa que está te entrevistando, a enfermeira, né? Recrutadora que está te entrevistando. Então, eles mandaram esse guia que eu achei bem interessante, um guia de 4 páginas com várias perguntas e coisas assim que eu lia e eu falava, meu Deus, eu tenho que estudar isso, porque se me perguntam na hora e eu não tô preparada, eu não sei o que responder. E o que eu achei, assim, interessante, como eu tava muitos anos sem fazer entrevista de verdade para emprego, hoje em dia, as entrevistas de emprego, elas focam muito naquilo que eles chamam de behavioral questions. Claro que eles querem saber das suas habilidades técnicas, mas eles querem saber também das suas habilidades comportamentais.
Então, eu só com aquilo que tinha escrito, eu queria ideias, né? Porque eu queria saber, bom, tudo bem, eu tô muito tempo sem, eu quero saber o que tá acontecendo hoje em dia no mundo. E uma das coisas que eu fiz, eu coloquei no YouTube behavioral questions for nursing interviews, e simplesmente assim, me apareceu trocentos vídeos. E o dia que antecedeu a entrevista, eu simplesmente assisti vídeo atrás de vídeo, e isso foi me dando várias ideias de situações. Porque o que são essas behavioral questions? Elas são situações que o entrevistador ele vai te perguntar e o que você faria. E às vezes, por mais que nós sejamos enfermeiros com bastante experiência, né, no meu caso, eu sou formada há quase 12 anos e trabalho aqui na Austrália há quase 10, na hora da entrevista você tá muito nervoso, é uma entrevista em inglês, você tá sendo avaliado, então é difícil às vezes você lembrar de situações que aconteceram na sua vida profissional, entendeu? Então, simplesmente eu achei que assistindo esses vídeos eu consegui ter várias ideias, vários insights, assim, nossa, se eles me perguntarem isso, eu vou falar isso. Então eu já tinha algumas cenas na minha cabeça que se eles perguntassem era o que eu ia falar. Fiz também bastante homework sobre o hospital, sobre a cidade, fiz algumas perguntas, fiz umas anotações também sobre o hospital, porque eles falam, né, tenha pelo menos 5 perguntas sobre o hospital, sobre a cidade que você tá indo. Então, assim, fiz meu homework, mas eu achei que assistir esses vídeos de behavioral questions fizeram muita diferença. Por quê? Porque enquanto algumas colegas aí do grupo falaram pra mim, nossa, a minha entrevista não teve nenhuma behavioral question. Minha entrevista só foi sobre mim, sobre meu trabalho, sobre meu andar e etc. A minha entrevista foi só behavioral questions, somente, tá? Então vamos lá, né? Focando na entrevista. A entrevista, obviamente, a primeira coisa foi uma enfermeira que me entrevistou. E a primeira coisa que ela me perguntou, obviamente, né? Tell me about yourself. E aí eu contei, então eu já tinha preparado que eu ia, né? Aliás, tem vídeos na internet que falam, quando alguém te pergunta tell me about yourself, no que você focar. Você não vai focar na sua vida pessoal, você vai focar no about yourself professionally, né? Então eu já tinha focado, já tinha feito um script na minha cabeça do que eu ia falar, da minha experiência. E aí a segunda pergunta foi a pergunta que eu ouvi de todas as agências e foi uma pergunta que, assim, a primeira vez que me perguntaram, eu não estava preparada para a resposta e eu dei uma resposta errada. Que foi a pergunta, why are you leaving Australia? Why do you want to come to the United States? E a primeira vez que uma agência me perguntou isso, eu não estava preparada para essa pergunta, porque eu não achei que eles iam querer saber da minha vida pessoal, por que eu quero ir para os Estados Unidos. Eu fiz a besteira, mas isso foi eu, tá? Isso é pessoal, tá? Eu fiz a besteira de falar assim, olha, eu acho que a Austrália tá longe demais, eu quero ficar perto da minha família, eu, né, depois da pandemia, fiquei sem ver meus pais e tive filho, quero ficar perto da minha família, quero ver meus pais, a Austrália tá longe demais, ninguém quer vir pra cá. E eu abri meu coração, contei toda uma história que é em partes verdade. E quer dizer que em partes não, que é totalmente verdade. E aí, o entrevistador, que era uma agência não direct hire, ele usou isso ao favor dele. Então ele ficava o tempo todo assim, ele queria me convencer. É uma agência que é uma agência que não é muito conhecida aí do grupo, é uma agência que eles pegam enfermeiros da Austrália e do Canadá por causa da nossa cidadania. A gente consegue ter visto de trabalho nos Estados Unidos, então eles não querem dar green card, eles querem dar visto de trabalho, e ele usou isso ao favor dele. Então ele ficava o tempo todo assim na entrevista, se você vir trabalhar pra mim, você vai realizar o seu sonho de ficar perto dos seus pais, eu posso realizar seu sonho americano. Então ele usou isso, claro, né, porque ele pega muita, essa agência, depois eu pesquisei, eles pegam muito enfermeira new grad. Então obviamente quando você é uma new grad, você tá desesperada, você aceita tudo. E ele achou que fazendo isso, ele ia me fazer uma lavagem cerebral e eu ia aceitar, né? Não, vou, claro, porque meu sonho é pros Estados Unidos, quero ficar perto da minha família. Então eu errei, tanto que depois dessa entrevista eu falei, não, eu tenho que ter uma resposta preparada, porque eu não quero, e por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, com certeza, assim como eu quero sair da Austrália pra poder estar nos Estados Unidos mais perto da minha família, talvez vocês tenham escolhido os Estados Unidos pela mesma razão, porque é um país que tá perto do Brasil, porque a família pode vir visitar, a gente pode visitar a família. Mas eu, assim, se eu puder dar uma dica pra quem vai fazer, não use o sentimento, porque dependendo, acho que se for uma agência que não é tão séria ou que queira mesmo contratar você, eles vão usar isso pra fazer uma lavagem cerebral, entendeu?
Então parece que você, assim, tá dependendo deles, né? E aí depois disso eu falei, não, eu vou preparar uma resposta melhor. Eu não vou usar essa questão emocional, né? Ou como eu já vi umas amigas falando, eu vou porque é meu sonho, que não sei o quê. Então eu acho que assim, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que nós, sim, a gente quer um green card e a gente precisa deles, é verdade, a gente precisa, todos nós. Todo mundo tá desesperado por um green card, todo mundo quer um emprego. Mas a gente tem que lembrar do nosso valor, né? A nossa profissão, pela primeira vez na vida, tá bombando, né? Graças ao Covid, não sei, mas tá bombando. Então, assim, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, assim, a gente precisa deles, eles também precisam da gente. Porque a agência, ela ganha dinheiro quando eles contratam a gente, entendeu? Então, assim, lembrar também do nosso valor, né? Não se humilhar. Eu preciso de vocês, pelo amor de Deus, me dá um emprego. Não, a gente também tem que lembrar do nosso valor. Então, por isso que eu compartilhei isso com vocês. E foi uma coisa que a enfermeira recrutadora lá do hospital perguntou pra mim. Nossa, mas por que você quer ir embora da Austrália? Então, eu já tinha preparado uma resposta melhor, né? Eu tenho, pra quem quiser saber, eu tenho várias razões pela qual eu quero sair da Austrália, sim. Uma das razões é estar perto da minha família, é verdade. Mas eu também tenho outras razões pessoais, né? Mas não tão emotivas, digamos. E aí, eu dei as razões pra essa enfermeira. E eu vi que assim que eu dei as minhas razões, ela já, pum, acabou, maravilha, não perguntou mais nada, fechou naquilo. Ótimo, então eu falei, arrasei, dei uma boa resposta. E aí, vamos lá. E aí começou a entrevista de verdade, que é essa entrevista de Behavioral Questions. Então, a primeira pergunta, eu até anotei, gente, eu vou ficar olhando de lado, porque eu tenho anotado todas as perguntas. Então, a primeira pergunta, ela queria saber... pra eu contar uma situação que eu tinha ajudado o meu team of nurses e que uma situação em que eu tinha ajudado esse team e o meu team tinha tido um positive outcome. Então, obviamente, tenho que dizer pra vocês que assim, eu preparei várias situações, baseado nos vídeos que eu assisti. Todas as situações que eu preparei, nenhuma caiu, tá? Caíram as perguntas comportamentais que caíram, eu não tinha me preparado pra nenhuma, mas acho que pelo fato de eu ter estudado tanto e me preparado, na hora me vieram as ideias. Então a primeira é essa, que né, uma vez que você ajudou o seu time de enfermeiras e o outcome foi positive. A segunda foi, tell me about a time where you had to support a patient who has just received bad news. Então, isso pra mim, aí na hora eu falei pra ela, bom, eu sou enfermeira, né, eu sou oncology nurse, infelizmente na minha área os pacientes recebem muitas bad news, então foi fácil, eu lembrei de uma situação que tinha acontecido naquela semana comigo e contei pra ela, e nisso eu quase começo a chorar, porque eu fiquei bem emocionada contando a situação, e ela também, aí ela contou, ela falou, eu também era oncology nurse quando eu me formei, então a gente ficou bem emocionada, as duas, e essa parte foi legal, assim, a gente, né, sabe que teve aquele clique. A terceira questão foi, tell me about a time you had to disagree with a doctor. Então, também foi fácil. Aí eu aproveitei, eu contei um pouco eu tive que dar um pouco de background pra ela, né? Por que eu tinha entrado em conflito com aquele médico, como funcionava a minha unidade. E então eu achei que eu usei essa pergunta pra brilhar, pra falar assim, eu vou falar pra ela eu falei pra ela, olha, pra eu responder essa pergunta, eu tenho que te dar um background da minha unidade. E aí eu comecei a contar da unidade e nessa ela se empolgou, ela falou, nossa, aqui é igual! Então, foi bem legal também. E aí, a última pergunta foi, tell me about a time you had to convince a patient to do something needed for the treatment. Então, também, na oncologia, muitas vezes os pacientes não querem fazer as coisas. Aliás, eu acho que em todas as áreas, né, gente? Mas assim, na onco, especialmente, que eles já passam por tanto sofrimento, então, assim, convencê-los a fazer alguma coisa que eles precisam e às vezes eles não querem, é também uma situação bastante corriqueira. Então, também contei uma história que tinha acontecido naquela semana também comigo. Então, essas foram as 4 behavioral questions que ela fez pra mim. E, como eu falei, nenhuma eu tinha preparado, mas foi fácil porque, assim, eu já tinha preparado situações na minha cabeça. Então, acho que uma coisa levou a outra. E aí ela perguntou assim, queria que agora você me contasse um pouco da rotina da sua unidade. Então eu contei da rotina, como é que era, como que funcionava.
E aí ela perguntou assim, ela falou, bom, pra você eu não tenho mais nenhuma pergunta, agora você tem perguntas para mim? Have you got any questions for me? E aí, obviamente, era a hora que, né, a gente tinha que shine. Então, a primeira pergunta que eu fiz pra ela, eu falei, bom, eu queria saber como é que é viver aí nessa cidade, me conta. Depois eu perguntei assim, aí ela respondeu, aí a segunda pergunta eu já foquei no hospital, eu falei, olha, eu gostaria de saber qual é o nurse-patient ratio, que eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque cada país funciona diferente, né? Aqui na Austrália a gente tem essa pergunta, na verdade, algumas agências me perguntaram, me fizeram essa pergunta de nurse ratio. Alguns questionários também que eu tive que responder para algumas agências que eu apliquei também me perguntaram qual era o nurse patient ratio onde eu trabalhava, e eu achei também que era uma pergunta interessante para eu saber se é a mesma coisa que aqui. Então também eu perguntei, e ela me explicou mais ou menos como é que era. E aí eu perguntei a última pergunta, eu, né, falei, olha, eu olhei o website, eu vi que vocês têm bastante oportunidades para nursing education, e eu falei assim, no caso, se eu quisesse, né, pursue a master, a doctorate, vocês, né, does your hospital support me financially? E aí ela me explicou tudo, ela falou, não, quando você chegar aqui, você pode fazer cursos XYZ na sua área, mas não faz antes, porque tem vários cursos online que a gente pode fazer para certificação de oncologia nos Estados Unidos. Ela falou, não faça nada online enquanto você estiver aí, porque você paga, você chegando aqui, eles pagam para você. Então, eu achei assim, foram várias perguntas, eu tinha preparado, na verdade, eles pedem para preparar 5, mas depois dessas 3 perguntas, ela falou, olha, aí acabou a minha reunião, a minha entrevista acabou, e eu saí bem satisfeita da minha entrevista. Eu achei que eu fui muito bem. Por quê? Porque eu comentei no começo do vídeo que ao longo desses 10 anos na Austrália, eu tinha feito 2 entrevistas por curiosidade. E essas entrevistas tinham behavioral questions. E, obviamente, como eu tava muito rusty, sem fazer entrevista há tantos anos, eu fui mal nas 2, claro. Porque, assim, eu não tinha preparado nada. Eles perguntavam situações e na hora você tá nervoso e eu não conseguia pensar em absolutamente nada, entendeu? Então, eu saí dessa entrevista bem aliviada, achando que eu tinha ido muito bem. Algumas horas depois dessa entrevista, eu fiz a entrevista de madrugada, porque, obviamente, a carga horária, Jesus. A diferença de horário aqui da Austrália é muito grande com os Estados Unidos. Em algumas cidades são, tipo, 16, 18 horas. Então, algumas horas depois, eu fiz uma outra entrevista de 45 minutos com uma agência, com uma outra agência. E então, eu já tava meio que, assim, aquecida. E, ao todo, eu acho que eu fiz entrevista com mais ou menos 5 agências diferentes. Uma eu gostei bastante, mas eles não eram direct hire, e aí isso me deixou meio assim. Então não curti muito. E eu gostei da Kinetics, porque obviamente eles são direct hire como algumas outras agências. E graças a Deus, passei na entrevista, aceitei o emprego. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que essas são as dicas que eu tinha pra dar pra vocês, assim, de entrevista, as perguntas que caíram pra mim. Eu vou repetir as perguntas novamente, se alguém quiser pensar nas respostas, porque pode cair pra vocês. Como eu falei, eu tive amigas aí do grupo que fizeram entrevista, que falaram assim, nossa, não me perguntaram nada de behavioral questions, só me perguntaram sobre a minha experiência no andar. E já no meu caso, não. A minha entrevista foi só behavioral question. E eu acho que foi o que acabou fazendo com que eu fosse super bem também, porque eu tinha me preparado bastante nos vídeos. Então, assim, a minha dica, claro, a minha agência, né, ela me mandou as perguntas pra eu me preparar. São 4 folhas de perguntas pra eu me preparar. Eu achei que isso fez a diferença. Mas assistir os vídeos também, ver enfermeiras recrutadoras falando, dando exemplo, eu acho que isso fez a diferença. E é o que eu posso falar pra vocês, assim, de se prepararem e sempre tenha na cabeça, né? Essas 2 perguntinhas, tell me about yourself e why do you want to come to the United States, né? E tenha já na ponta da língua a sua resposta. E aí, novamente, eu vou colocar as perguntas que caíram pra mim, as 4, se vocês quiserem saber. Então, novamente, foi, né? Tell me about a situation where you helped your team and the outcome was positive. Tell me about a situation where you had to support a patient who has just received bad news.
Tell me about a situation you had to disagree with the doctor. Tell me about a situation you had to convince a patient to do something needed for the treatment. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar lá no grupo, tá bom? Boa sorte pra todo mundo. Tchau, tchau.